Adeus, adeus, só o nome ficou. Adeus, praia de Iracema, praia dos amores que o mar carregou. Bom, primeiro foi a tradição oral, né? A pessoa fazia modinha, cantava nas rodas, e aí se difundia, os músicos viajavam, a música chegava às cidades do interior. Quando você escuta Vive Seu Manuel Chorando, do Luiz Assunção, ele diz lá: a Maria foi pro samba e sambando lá ficou. Então, se você pegar qualquer pessoa mais idosa, ele vai chamar a festa de samba. Depois veio a partitura. Então, Silva Novo tem bastante composições desse período. O Mozart Ribeiro, que era um pianista muito bom que tinha aqui. A Hilda Marçal Matos tem algumas composições que foram gravadas pelo cantor Francisco Alves, que era o maior nome do rádio brasileiro na época, na década de 20. A partir da década de 30 havia mais um meio de difusão, que era o rádio, né? Porque antes havia difusão através de disco, porque em 1908 o Ramos Cotoco, Raimundo Ramos, conseguiu ir ao sul e gravar algumas músicas com um cantor, filho de cearense, que se chamava Mário Pinheiro. Um dia, não lembro que dia foi esse, não sei, era tarde, talvez 1h30. Encontro uma tipa, que cara horrorosa, eu disse, é bonita o diabo da feia. Depois, alguns pontearam alguns outros compositores, e o Lauro Maia, em 1942, conseguiu, juntamente com os Quatro Ases de um Coringa, gravar sua primeira composição que saiu em disco, que foi Eu Vi um Leão. Quando o Humberto Teixeira fez o Baião com o Luiz Gonzaga, já na evolução do balanceio, do Aliardo Freitas e outros que estavam trabalhando aqui, o Lauro Maia e tal, estava trabalhando com o balanceio, que era uma possibilidade de marca cultural cearense. Se a gente fosse escolher uma marca cultural assim, talvez a mais cearense seja o balanceio, mas numa derivação daí que nasceu o Baião, Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga. Quem foi que lançou o Baião? Nacionalmente, Quatro Ases e um Coringa. Porque era Quatro Ases e o Coringa que dominava o mercado no Rio de Janeiro e o mercado nacional. E é um grupo cearense. Mas aqui o Ceará, como teve várias investidas no sul, como a do Ramos Cotoco, a da década de 20, a da década de 30, surgiu aqui o pessoal do Ceará. Ou por acaso, ou por coincidência, num determinado momento um grupo de pessoas estava aqui, se apropriou de uma herança que já vinha desde o século XIX, com a musicalidade das ruas, com as modinhas, com as serestas. Então, eu acho que essas pessoas, nos anos 1960 e 1970, esse grupo soube processar essas informações e fazer algo muito criativo, de muita qualidade aqui. Da esquina predileta
minha cidade vejo todo dia. Passa homem de charuto, passa a moça tão bonita. Tem um pobre passa fome, pede esmola, passa o dia. Eu notei que alguns artistas diziam que a música cearense era diferente. Era diferente. Eu achei muito estranho aquilo. Que, afinal, por que é diferente, né? Eu fui pesquisar. Alguns diziam que a diferença estava no fato da música cearense não ter refrão. Aí eu disse, como assim? Elas são músicas mais baseadas em poesia, são mais poéticas. Elas são poesias musicadas, né? Você vê mesmo, você vê os letristas, quem era? Brandão, excelente letrista, né? É um grande poeta, né? Assim. Não sei se vocês lembram do papel ao maço. Lembra do papel ao maço? Então o Brandão fazia as poesias dele em papel ao maço. Ele pegava aquela página de papel ao maço, que era uma página dupla, assim, né? Uma folha dupla, aliás. Aí ele dobrava aquilo no comprido e aquela faixa ali era onde ele escrevia. Vejo na parede o sinal vermelho, o sinal azul. Eu escrevi 3 músicas nesse festival. Então o Ederbal era diretor da Rádio Assunção, que era uma rádio da Arquidiocese. O Augusto Pontes era meio que o mentor intelectual da coisa, ele e o Ederbal. A gente arranjou alguém, acho que foi o Flávio Torres, que arranjou um aparelho na física que emitia lá um som qualquer. Eu estava aqui, entrei na faculdade em 68 e foi exatamente no momento em que tudo estava acontecendo. E o mais interessante de tudo é que a gente já encontrou aqui um pacote integrado de pessoas trabalhando com arte, que eu acho que isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes junta só músico, junta só, né, pintor, e aqui não, aqui tinha uma miscelânea de um pouco de tudo. Eu era professor da física, o Roger era estudante da física e o Augusto era, né, aparecia todo dia lá, né, aqui na arquitetura e na física, que eram praticamente os 2 polos de encontro, né. Eu tinha terminado o curso de física, eu terminei em São Paulo, né? Meu diploma é daqui, mas o curso foi feito em São Paulo, no último ano, né? Um professor lá de São Paulo, nosso, que tornou-se amigo da gente lá também, por causa do violão, que ele tocava flauta, clarinete também. E ele foi dirigir a física em Brasília. E ele nos levou para lá, levou a mim, o Zé Evangelista. Nessa mesma época o Fausto foi para Brasília. O Fagner foi fazer vestibular. Eu lembro que eu dei aula para ele e tal, e ele passou, né, no vestibular. E no ano que ele passou teve um festival no CEUB, que ele escreveu 3 músicas foram um sucesso enorme. Nas férias, acho que foi as primeiras férias que o Fagner teve lá em Brasília, se mandou para cá. Naquela época andar de avião era um negócio do fim do mundo, e ele estudante, talvez de ônibus. E na noite que ele chegou, de tarde, sei lá, e quando foi de noite a gente foi lá bater o ponto no Anísio, porque o Anísio nós éramos diaristas no Anísio. Aí chegamos lá, já estava a turma toda por lá, e aí a gente conversando na mesa, aí me veio uma ansiedade, o garçom passou, eu digo, me arranjei teu bloco aí de nota. O garçom me arranjou a nota, eu digo a caneta. E ali, naquele instante, eu escrevi a letra de Cavalo Ferro. Mas ela veio assim, direta. Caminho certo, sem perigo fatal. Direto. E aí veio, eu entreguei para o Fagner. Quando deu 8 horas da manhã, no dia seguinte, o Fagner liga e disse, fiz a música. Montado num cavalo ferro, vivi Campos Verdes, me enterro.
terras trópico-americanas, trópico-americanas, trópico-americanas. E no meio de tudo, num lugar ainda mudo, concreto, ferro, sossego. Nesse ínterim, saiu daqui o Belchior para o Festival Universitário no Rio, na Tupi, né? Com a música Hora do Almoço. No centro da sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e tristeza, a gente se olha, se toca e se cala, e se desentende no instante em que fala. Medo, medo, medo. E o Belchior ganhou o festival. Quando o Belchior ganhou o festival, então todo mundo animou-se, né? Então o Fagner imediatamente deixou a arquitetura em Brasília e foi para o Rio, né? O pessoal da música, todos tinham um sentido de Rio de Janeiro, São Paulo, que era onde se gravava, né? Na época gravar um disco era um feito, né? Então, quando a gente foi para São Paulo, que o Roger foi convidado para a USP, para dar aula na USP, foi lá, em São Paulo, foi onde realmente tudo começou, né? A gente morava na rua Oscar Freire, em Pinheiros, a gente morava num apartamento e o Belchior morava numa casa em frente. Essa casa era uma loucura. Fevereiro para março de 72. Então, durante esse ano, apareceu a oportunidade de a gente fazer um programa na TV Cultura, com o produtor Júlio Lerner. E ele, inclusive, ele convidou primeiro o MPB4, o MPB4 não topou fazer esse programa, que era um programa de entrevista, e ele queria músicas específicas para o programa. Então, desse programa surgiram muitas coisas boas. Foi quando aconteceu a entrevista do Walter Silva, que era um disc jockey conhecido de São Paulo, né? E nos convidou para gravar o disco que depois ficou conhecido como Pessoal do Ceará. Nascido pela Engazeiras, criado no alto do mundo, meus sonhos descendo ladeiras, varando cancelas, abrindo porteiras. O Walter Silva, ele que é o produtor do disco, que era produtor também da Elis Regina, depois ele foi produtor do Secos e Molhados, do Ney Mato Grosso, enfim. Um cara que conhece muito bem o mercado. Ele propõe para os artistas, para o Roger, para a Tete e para o Ednardo, que o nome do disco seja Pessoal do Ceará. E o Roger, a Tete e o Ednardo não gostaram muito, não queriam rotular, não, vai ficar parecendo que é um grupo, uma banda, e não é um grupo, não é uma banda. E o título ficou uma frase do Augusto Pontes, de um poema do Augusto Pontes, meu corpo, minha embalagem, todo gasto na viagem. Acontece que, na capa do disco, à frente do disco, você tem, e é linda a capa, que são rendas e bilros, né? E em letras minúsculas, meu corpo, minha embalagem, todo gasto na viagem, você tem a capa do disco, e do lado esquerdo em cima, em letras minúsculas, sem muito contraste, que é em cima de uma renda. Quando você abre, aí você tem em letras garrafais, preto no branco, Pessoal do Ceará. Bem, dentro do disco, na parte interna, você tem foto em close, foto dos 3 artistas em pé, foto do Ayrton Salvanini, que é o arranjador do disco, regendo a orquestra que gravou com ele, também uma foto dele em pé, foto do Walter Silva, né, também em close, um depoimento do Walter Silva, as letras das músicas, os títulos, enfim. Tem do lado esquerdo vários textos, fragmentos de textos interessantíssimos, falando do pessoal do Ceará, dos artistas cearenses, do pessoal que não só músicos, os artistas plásticos, os cineastas, os fotógrafos, os poetas, né? Então tem toda uma mística, e com escrito bem grande em letras garrafais, preto no branco, o maior contraste que pode existir, Pessoal do Ceará. É claro que o Walter Silva sabia que Pessoal do Ceará é o que ia ficar. Ele pegou assim.
sol e astro luar. Laia, 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 laia. Eu assisti num programa, era uma chanchada brasileira, com o Grande Otelo. E a cena era o seguinte, era o Grande Otelo encenando um sketch lá com uma copeira da casa de algum granfino. E a cena era assim, o Grande Otelo fazendo o papel de jardineiro ou motorista, alguma coisa assim, que era o que cabia aos pretos nos filmes, né? A mocinha, uma crioula linda, enorme, toda muito fazendo o papel de copeira, e ela tira uma brincadeira com o Grande Otelo lá, com o personagem do Grande Otelo. Faz lá e... Aí ele se vira para ela, ele baixinho assim, ela grandona, toda gostosona, aí ele se vira para ela e diz assim, maneira, frufru, maneira. Aí eu, porra, peguei aqui, ó, maneira, frufru, maneira. Aí aquilo ficou na minha cabeça, maneira, frufru, maneira. Frufru, maneira, frufru. Em 1969 tem um festival de música aqui no Canto e o disco que saiu desse festival, né? Isso é um marcador, né? É um disco que precisa ser lembrado também. Pessoal do Ceará em 72, em 73, gravado em 72 e lançado em 73. Maneira Frufru Maneira, o primeiro disco do Belchior, o primeiro disco do Ednardo também. E o Massa Feira. Eu acho que são marcadores históricos. Nós que éramos jovens na época e que fazíamos uma música com uma proposta quase que de ruptura, mas de prosseguimento. Meu amor, o que você fala não tem cor de sonho. Eu vejo na atitude do Augusto Pontes, do Ednardo, uma generosidade, uma visão muito interessante de agregar essas diferenças. Vou me aventurei, cavaleiro do ar. Te amei, o doce do vento rei. Vou me aventurei, cavaleiro do ar. Participei de 3 faixas, né? Gravei a minha própria música, O Vento Rei, que é uma parceria com o Zé Maia. Você vê aí essa interação das gerações, né? Porque o Zé Maia, eu falei aqui, ele vinha dessa turma da metade dos anos 70. E eu, na verdade, eu aporto aí no final dos anos 70, né? 78 para 79. Eu e o Lúcio Ricardo, na época, nós éramos as pessoas que faziam rock e blues na cidade, que estavam no disco, né? No Rio, gravando. No disco você tem uma diversidade de artistas, de estilos, que torna o disco muito rico, né? Então é um encontro, é uma festa, né? Massa Feira é uma festa e é um encontro. Companheiro que passas pela estrada, seguindo pelo rumo do sertão, quando vires a casa abandonada. Aí o soro foi praticamente feito lá em casa, na Maraponga. O Augusto era o nosso mentor intelectual. O Augusto ele trabalhou o conteúdo do soro, ele trabalhou o visual do soro. O Augusto, na época, ele é um cara genial. Ele disse, não, porque a gente com durex, não sei o quê, querendo esconder o durex para fazer a montagem, para fotografar as pranchas, as artes. Não, isso aqui você tem que
que vê o processo disso, então deixa o durex, deixa um borrão, uma coisa para você ter uma peça visual viva, entendeu? Não é aquela coisa de estar tudo arrumadinho, bonitinho, cortadinho, não. Ele tinha essa intenção, tinha esse desígnio de criar uma estética diferenciada, moderna, aberta. Então você tem toda uma geração nesse embalo de produzir arte, né? Durante uma década, mais de uma década, e aí quando chega em 80, tem uma nova juventude. Eu acho isso um marco também, esse lançamento do Estélio. Um disco gravado ainda no Rio, porque na realidade não existiam os estúdios ainda para essa produção local. E aí nós vamos lançar alguns discos, eu lanço em 86, o Eugênio lança em 86, o Abdoral lança em 86. E então essa geração é a geração, de certa forma, da resistência, de dizer eu vou fazer o meu disco, não tem gravadora, eu surgi agora, mas eu vou fazer o meu disco, e a turma vai para o Rio, vai para São Paulo e faz seus discos e volta e lança seus discos aqui. É um disco que não é fuzil, mas atira, né? O disco baladeira, né, que o Rosenberg chamava. Disco baladeira, não é fuzil, mas atira. Você só brilha assim pra me candear. Reluz que reluz é ouro, é fogo de artifício. Aprendeu com o sol o ofício de me maravilhar. Sempre houve uma renovação, independente do que as pessoas que estavam no poder da indústria cultural, no poder das músicas, em contato direto com as gravadoras, quisessem. A caravana cultural foi uma sacada do movimento estudantil, porque os estudantes do interior que moravam em Fortaleza, nas férias voltavam para os seus interiores e organizava um palco, um som e uma luz. O DCE conseguiu um ônibus e a gente saiu, uma espécie de seleção natural, porque as pessoas que já estavam tocando naquele movimento, as bandas e as pessoas saíram nesse ônibus de cidade em cidade. O cartaz era um ônibus saindo assim, as pessoas, era um desenho de um ônibus com as pessoas saindo, violões, guitarras e notas musicais. E tinha o nome da cidade e o lugar onde a gente passaria o horário do show em cada cidade. A gente chegava na cidade, estava o palco montado, a praça lotada e a gente fazia os shows da caravana cultural. Cada ato público era um motivo de notícia e de muita movimentação, né? A gente cantava 2, 3 vezes por noite, né? E dependendo das greves, cantava 4. Mas se cortar o pé de juazeiro, menina, não chore. Se matar o sabiá, não chore, não. Pois ainda resta o sol banhando milho seco no roçado. Ainda tem roçara pra nos inquietar. Pedras se encontra, ouvi alguém falar, porque com grande amor não. A década de 80 foi uma década muito forte, porque eu trouxe essa bagagem lá do campo, né? Da minha vida rural. E quando chegou aqui, eu me encantei com aquela coisa, eu fui seduzido nesse dia a dia que eu vivia um cotidiano nas esquinas, nas ruas. Fiquei muito impressionado com a mudança de mundo, com aquele sonho que as pessoas lutavam nas universidades, a juventude, as mulheres. E nesse período a gente tinha como referência tudo que acontecia de poesia. Tá todo mundo subindo nos caixotes, em qualquer tamborete, para falar uma poesia. Era o Ayrton Monte, era o Eugênio Leandro também, o Ivanilo Praciano. O Nação Cariri foi um momento muito presente também, um momento muito importante nas vidas da gente, todos nós. Nação Cariri era um movimento. O Rosenberg veio do Cariri, chegou aqui com o Oswald Barroso, e eles eram bastante politizados nessa época, engajados nos partidos de esquerda, e pensaram um movimento artístico e cultural que tivesse uma vinculação com essa questão mais política. Vamos andar por entre rosas, neste jardim de Sumarés, correr, pular, gritar, cantar, amar,
aí, no final da década de 80, a gente vai ter outro diferencial, que é a possibilidade de gravar um disco e mixar em Fortaleza. Quando a gente gravou o primeiro disco, que é o disco do Bernardo Neto, né? Já com o estúdio do Quinteto, não era o estúdio do Quinteto, Sumaré, que vinha dentro do saco, que era uma revista, que era um saco realmente, que os artigos vinham soltos, e vinha o disco também. Era um projeto do Manel Raposo, né? O célebre e grande amigo, e o Bernardo cantando músicas dele, com parceria com o Manuel Raposo, mas com outras parcerias. E quase paralelamente, a gente começamos a fazer fotografia do Ricardo Augusto. Eu vejo assim, eu acho que a cidade de Fortaleza é uma cidade relativamente pequena ainda, com pequenos polos de difusão, que se restringiam ao centro, à beira-mar, Praia de Iracema e ao Benfica, com raros espaços geográficos na chamada periferia. Então, de certa forma, esse movimento ele vai se fortalecer dentro da universidade e através da reorganização do movimento estudantil. Eu acho que há um momento em que a força é maior e o talento, o desejo de se expressar prevalece. Foi o que aconteceu entre nós. A noite chovia e meus olhos molhados de medo. E o medo guardado era escuro, uma porta fechada. A noite chovia uma água que eu já conhecia. Essa música Noite, ela foi composta ainda no final da minha estada no Sudeste, em São Paulo. E essa música foi gravada pelo Marcos Brito, num disco importante, que foi o primeiro CD que lançou uma coletânea de compositores e intérpretes, inclusive o nome do disco é esse, Compositores e Intérpretes Cearenses. Essa década foi a década praticamente dos discos coletivos, que teve um disco do Mano Alencar, o meu, Lua Nova, o do Flávio Paiva, o Ceará é Assim, né, que foi um disco também que eram os novos cantando música dos antigos, né? Passados já 500 anos dessa desventura de ser devassado, ainda há todo um fascínio guardado com muito cuidado. Por certo a Bolívar, certeza cheia de esperança sobre essas paisagens que transpiram paz e mar. A produção fonográfica ficou mais viável, né? Assim, no sentido de ser mais fácil fazer disco, né? Antigamente era o disco de vinil, até a década de 80, mas na década de 90 nós tivemos aí a coisa do CD e muita gente fez CD. A Aparecida Silvino fez CD, a Cátia Freitas fez CD, Edmar Gonçalves fez CD. Nesse período, nós vivíamos aqui no Ceará um momento de grande produção de discos. Iracema, estação fronteira, santuário do mundo, farra da humanidade. Os segredos de Iracema, pelo sol dos senhores do dia, no tesão dos cantores da noite, no calor que teu povo anuncia. Existiu o Fórum da Música Plural Brasileira, onde se buscou vias, né? Como é que a música cearense ela vai ser veiculada, distribuída, valorizada. A importância do movimento da música plural era, primeiro, trabalhar com essa diversidade, essa pluralidade. Segundo, o direito de oportunidade. Cê tá pensando que a vida é brincadeira, o planeta é seu brinquedo, onde os dias são iguais. E toda noite com a lua o tempo inteiro, numa praia com coqueiros e a Madonna do seu lado. Acorda mundo, dorme mundo, corra tempo, vem atrás, um recargueiro, passe a bola, chute a gol. Dor de ouvido, dor de torno, dor de dente, nada é mais latejante que ficar perdido e só. Segura acima pra depois seguir abaixo, no atropelo da virada, lá traviata, carnaval. Eu quero as rimas dessas línguas misturadas, onde a sua procedência genealógica é vital. É do Nordeste, do Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Sul, primo de Xerxes, pai de Frida, de olho azul. Se você é um grande compositor, faz o seu trabalho e ninguém tem acesso a ele, você não teve a oportunidade de mostrar. E a pessoa que não teve acesso, não teve a oportunidade de ver. Uma vez fui para uma reunião que um determinado secretário de Cultura aqui em Fortaleza, na época da música plural.
E ele diz, nós financiamos vários discos, mas nenhum vai vender como vendeu o Mastruz com Leite. Então, quando um secretário de Cultura diz um negócio desse, você vê. Aí tinha a Lei Estadual de Cultura, produzindo, possibilitando a produção de vários discos. Agora, alguém foi lá na Secretaria de Cultura, alguém que não se interessava que essa coisa continuasse, e foi lá e criou um limite de R$25 mil para fazer um projeto. E eram pessoas que gastam muito para fazer os seus discos, tá certo? E essas pessoas foram lá limitaram em 25 mil. Aí com 25 mil você fazia o disco, não fazia o show. Então ficou uma produção maravilhosa aí, mas que não conseguia se apresentar, as pessoas não conseguiram ter acesso. O inimigo sempre ataca de surpresa, invisível, jorradeiro nesse esquema. Gera o lucro, se alimenta da pobreza, combustível renovável do sistema. Chega de pegar água do esgoto para se juntar ao sangue do seu corpo. Bem, a cena aqui acho que começou antes, né, com o pessoal do Matutaia, o Kazane, né? Tinha o pessoal da Gangue da Cidade, que tocava muito blues também. Então essas eram as nossas referências, né? Eu ia assistir o Renegados, eu lembro, com essa idade também, e eles eram bem novos e tal, e já tocavam alguma coisa de blues também. Uma das principais casas de show, que era meio que um ponto de referência para o rock local, fechou, que era o Hey Ho. O Hey Ho fecha em 2010. Isso foi uma perda. Então as bandas começaram a se movimentar em relação a tocar em outros festivais fora. Sites como o Trama Virtual foram muito importantes também, porque muitas bandas viam outros grupos de outros estados, e esses grupos de outros estados também viam essas bandas daqui. Elas podiam muito bem gravar 5, 10 músicas e jogar na internet e pronto, o disco estava pronto, né? Não era exatamente influenciado por nada daqui. Até que eu comecei a tocar com um pessoal novo, que eram os Compassos da Vivenda, né? O pessoal que tinha acabado de conhecer e tinha influências completamente diferentes das minhas e tal. Então me diz o que ainda resta de novo pra se dizer. E o que ainda resta pra se dizer de novo. E aí nisso eu fui começando a ter contato mais com música brasileira e principalmente música cearense. Quero te dizer do tempo que esperei pra te encontrar, as horas que fiquei a te esperar, sonhando com teus olhos cor do mar. Tem um grupo aqui do Ceará, não sei se você já ouviu falar, o Bora, né? Reúne uma quantidade de compositores que eu fiquei assim, admirado com a produção deles, sabe? E isso me estimulou a entrar nesse time, assim, de me desafiar a compor também, né? Caia no tom que não caia ou caia no mar, saia debaixo da saia da preta, dança, segue o bumbo, vai no prumo, pode deixar que eu arrumo a casa e a mesa. Aqui no Passeio Público a gente lançou um CD coletivo chamado Bora, Ceará Autoral Criativo, né? Que foram 20 canções que a gente fez um apanhado de 20 artistas desses que estavam surgindo. Então teve o pessoal da Breculê, que é muito legal, o pessoal do Fulô da Aurora, o Marco Leonel Fukuda com a música instrumental, o violão. Então teve mesmo essa efervescência e essa junção dessa galera aí. De peruca, Ray-Ban e gravata, cheguei na calçada do Zé Bezerra Bar. Tô sabendo já que a passarada
acordou pro checho que eu apliquei por Lajás. Pois é, o Breculê, assim que a gente surgiu, a gente foi dentro desse contexto da música independente. Quando a gente começou a tocar, a gente não conseguia nem enxergar uma banda que tivesse uma linguagem parecida. Mas a gente enxergou vários parceiros e várias bandas que entravam nesse contexto da música independente. A Dona Zefinha é uma banda que eu tinha como referência, os caras que eu achava bacana, que de Itapipoca, que faziam música boa. O Breculê, ele estava no mesmo barco de uma banda de rock e da banda de blues e da banda Cabaçal. Levanta que é tarde, João, que o olho arde e o sol invade a janela. Assopra o café, morde o pão, sem muito alarde, que novidade atropela. Quando arrisca tudo sem pensar, segue a risca o que não quer ser. A banda abandona a cidade, invade a estrada.